Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês. E também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. Nesse dia 22 de julho de 2023, hoje a cor litúrgica é a branca, porque é dia de Santa Maria Madalena. É festa, né? O Papa Francisco transformou em festa. Tá certo? Bom, eu comentei um pitaco no áudio final, no final do áudio de ontem, de sexta-feira, sobre hortas, né, urbanas. Mas o que eu queria falar é a respeito do evangelho desse dia 16, em que Jesus fala da parábola do semeador. E como temos comportado, em que tipo de terra a palavra de Deus tem caído em nós? Uma terra seca, uma terra cheia de pedregulho, uma terra cercada de corvas, né, que comem as sementes, uma terra toda suja, cheia de espinhos, né?
Seria importante a gente ter essa reflexão. Então, eu queria dar continuidade porque eu me perdi explicando sobre hortas urbanas, principalmente aqui em Curitiba. Aí eu me perdi tudo. Mas o que eu queria falar é que tipo de terra temos nos comportado. Ou se estamos pedindo para que o semeador não só semeie, como cuide do nosso espaço de horta, né? Que nós devemos produzir. Como é que a palavra de Deus produz em nós, né? É minha reflexão, né, gente? Tô partilhando com vocês. Mas é só para dizer, né? Aqui tem esse projeto e eu fiquei de falar de um outro projeto. Eu não sei se é o Instituto do Fígado aqui de Curitiba, nem sabia que existia. Eu vi uma reportagem mas eu achei interessante porque não foi só nesse local aqui na cidade que está pedindo o lixo que não é lixo, lixo para reciclagem. Aqui a gente chama lixo que não é lixo porque é um programa também da prefeitura que coleta. Bom, já que é para fazer propaganda da cidade, eu vou fazer mesmo. A respeito de alimentação, verduras e tudo, além das hortas urbanas, aqui na cidade, principalmente na parte periférica, região mais pobre, existe o Câmbio Verde também. Então é um segundo projeto. Mas não era bem isso que eu ia falar, mas só pegando um gancho, né? O Câmbio Verde, ele disponibiliza a cada... Quantos quilos? Acho que a cada 5 quilos de material reciclado que a pessoa junta, tá? 1 quilo de comida. E aí, o que é a comida? É banana, é fruta da estação, então banana, laranja, repolho, pepino, cenoura, batata, tomate, entendeu? Não sei se vem de produtores, pequenos produtores, ou se é aquilo que vem do Ceasa que dá para reaproveitar, porque também tem isso. Então, veja, além das hortas urbanas, tem o Câmbio Verde, que disponibiliza frutas e legumes frescos, uma vez por semana, desde que essa pessoa, o morador, leve garrafa PET, papelão, latinha, geralmente é plásticos, né? Plásticos, papel, tudo que esteja limpinho, assim, aproveitado para ser reciclado. O lixo reciclado, ele vai para cooperativas, aqui existem cooperativas, famílias cadastradas de catadores de papel, que no final acabam trabalhando nessa cooperativa para arrecadar o seu sustento mensal. E a prefeitura, tudo que tem de excesso de legumes e verduras, ele cede para a população ou até compra mesmo para estimular a limpeza, né? Porque são regiões periféricas, perto de rios, esgoto aberto e tal, valetão. E aí, para evitar que esse lixo vá para essas coisas, esse local que não deve, é feito a troca por alimento. Tá. Aí, tem algumas instituições, no caso, deixa eu procurar aqui, só um pouquinho. Achei. Eu vi numa reportagem, né, na sexta-feira, um Instituto do Cuidado do Fígado aqui de Curitiba. Ele fica no condomínio do edifício Asa, então é bem para quem conhece Curitiba, é na região bem central, perto da Praça Osório. Eles estão pedindo doações de material reciclado para comprar uma maca para atendimento de pacientes lá. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui fala doação de órgãos, não. O que eles estão pedindo? Tampinha de garrafa PET, ou tampinhas de qualquer jeito, tá? Tampinha de garrafa PET, do Omo, daquelas embalagens, tal, só tampinha. Estão pedindo também o lacre das latinhas de refrigerante, lata de alumínio, que você pode colocar na garrafa de Coca-Cola 2 litros, ou 1,5 litro, ou 2 litros. Eu não tomo Coca-Cola, então nunca sei quantos litros tem, mas deve ser 2 litros. E também os blister, eu nem sabia que o nome era esse, blister de medicamento. Por exemplo, você toma lá, vou falar um medicamento bem simples. Aquela parte de mistura de alumínio com plástico, que tem o comprimido qualquer comprimido, Dorflex, comprimido de pressão, sabe aqueles? Deve saber, né? A gente chama de blister. Eles também aceitam vazia, tá? Não vai me entregar cheia. Vazia, eles também estão aceitando. E teve uma diocese, eu não sei se é uma diocese de Guarapuava, alguém pediu esse tipo de material para doação. Doem para essa instituição para a gente arrecadar fundos e tal. E nem sabia que aquilo valia dinheiro, gente.
tá? Então, em vez de guardar para você que toma remédio continuamente, você você que mora na periferia de Curitiba, você guarde a caixinha de medicamento para você trocar no câmbio verde e o blister você doa para o Instituto do Cuidado do Fígado, que eles estão precisando 1 tonelada de tampinha tampinha PET de qualquer embalagem, lacre de latinha e os blister de medicamento, né? Ah, gente, blister de medicamento é assim, você toma aqueles medicamento de pressão, assim, Vastatina. Aí eu sei porque eu cuidava de doente, então tem aquelas cartelas, isso, cartela de comprimido, né? Que é metade, uma parte é plástico, outra parte é alumínio. Então, aquele lá eu não sabia. Aquele lá, para algumas pessoas, dá para vender para o lixo que não é lixo, né? Lacre de latinha, eu sei que se você juntar um tanto vale uma cadeira de rodas, isso eu já sei, né? Tampinha de garrafa faz tempo que. Tampinha plástica, tá? A tampinha também, tem gente que coleta para comprar ração para cachorro, que são ONGs, aí, isso eu já vi também. Mas a parte da cartela de medicamento eu não sabia. E teve um local que também pediu. Mas aqui eu estou fazendo um apelo porque eu vi na TV e, gente, juntar 1 tonelada desse material é muita coisa. Então, por favor, você que mora aí em Curitiba região, como é que você faz? Primeiro, procura o site do Instituto do Cuidado do Fígado, ou se você conhece o condomínio do edifício ASA, você chega lá, diz assim, esse é para o Instituto do Fígado, que está aqui. Eles pediram material para comprar um leito. Diz que é só chegar na portaria, tá? Então, todo curitibano tem que saber onde é que fica o edifício ASA, né? Pelo amor de Deus, né? É ali na Praça Osório, gente. É só se informar ali onde engraxa o sapato. Lá tem a parte onde engraxa sapato, café da Osório e tal. É bem pertinho, tá? Aliás, era perto onde tinha a livraria Ave Maria, que não existe mais. Não existe mais a livraria da Ave Maria, tá? Então, eu tô aqui fazendo um apelo para quem é de Curitiba. Então, junta, porque o povo lá tá precisando de um leito e o leito é caro, tá? Então, você que é hipocondríaco, faz valer aí a tua hipocondria e leva lá, né? Deve ter alguém aí de Curitiba me ouvindo, né? E também vale como ideia para alguém que está me ouvindo, para arrecadar fundos. Tenta verificar aí em quem compra esse tipo de material, se vale a pena juntar esse tipo de material, pelo menos o lacre do alumínio eu sei que vale, né? Mas veja aí na sua região, aí da sua cidade, do seu estado, onde é que a pessoa pode comprar. Tenta se informar se vale a pena juntar bastante tampinha, porque, gente, inclusive tampinha plástica, eu faço um apelo, porque quando eu vou aqui vou dar minhas voltas aqui na região, aqui do meu bairro, sempre tem tampinha plástica. E sem brincadeira, eu cheguei a comprar, inclusive, um pegadorzinho desse de pegar gelo, porque temos que evitar dengue, né? Querendo ou não, aquela tampinha enche de água na chuva e vira um foco de doença. Então, querendo ou não, eu posso juntar essas coisinhas. Juntar latinhas. Às vezes eu pego latinha, desculpa abrir meu coração, mas às vezes eu junto. Eu sempre levo sacolinha plástica na bolsa, sacolinha de mercado. Aí eu fico catando essas latas e aqui sempre tem a coleta. Eu não faço câmbio verde, tá? Eu não participo porque não é aqui na minha região. Mas o que que acontece? Eu sempre deixo, 1 vez por semana, lixo reciclado para o caminhão do reciclado buscar, porque eles dão para essas entidades aí, associações de catadores, né? E só que no meu caso eu tenho que esconder bem escondidinho para que outra pessoa não chegue para pegar essas latas, porque já aconteceu de mexer no meu lixo, fazer uma bagunça porque tinha 2 latinhas de alumínio, né? Eu sempre escondo porque eu penso assim, não, eu tô tentando ajudar a associação de catadores, né? Que eles precisam se alimentar. O que que vai ser? Até sei, dá para vender aqui perto, mas aí eu penso, mas é uns caraminguá, né? Melhor ceder a latinha para quem precisa, tá? Então, você que está com um projeto, precisa levantar fundos, tenta verificar aí com quem compra lixo reciclado, essa questão da tampinha plástica de PET ou tampinha do Omo, dessas embalagens aí de detergente, eu ia falar que boa, nem sabe que é Cândida, tá? É água sanitária.
Aqui é Kibo, é marca, né? Cartela de medicamento também, que essa é a novidade pra mim. Meu Deus, eu tinha uma pessoa doente que tomava bastante medicamento. Como eu joguei aquilo fora, gente? Hoje em dia a pessoa aqui toma muito pouco, graças a Deus, não tem muito medicamento. Mas, enfim, né? Mas isso também pode ser foco de dengue, né? Às vezes você vê essas cartelas, esses blister aí jogados, né? Então começar a catar aí, porque deve ajudar alguém, né? Vamos limpar o planeta também, né, gente? É muito lixo. Vamos reciclar essa vida, né? Tá bom? Então, feito a dica. Eu tava esquecendo de São Boaventura. Então, hoje vamos falar um pouquinho da biografia de São Boaventura pelo livro Saltério à Virgem Maria. Vamos falar de novo, né? Ele nasceu em 1221, 1274, foi um filósofo, teólogo escolástico medieval, nascido no século XIII. Pertence à Ordem dos Frades Menores. Ah, por isso que é OFM. Ah, meu Deus. Se você não aprende, Maria Helena aprende, né? Ah, por isso que falam assim, falam o nome do santo OFM, ou fala assim, Frei, OFM. Eu falei, mas o que é OFM? Aí aqui, Ordem dos Frades Menores. Foi cardeal de Alban. Desculpa aí, né, gente? Boaventura foi canonizado pelo Papa Sisto IV em 14 de abril de 1482 e posteriormente declarado doutor da Igreja pelo Papa Sisto V em 1588 sob o título de doutor seráfico. Boaventura nasceu em Bagnoregio, no centro da Itália, em 1221, com o nome de Giovanni de Fidanza, ou João de Fidanza. Como ele mesmo afirma em seus escritos, foi curado de uma grave doença quando criança por meio de uma oração feita a São Francisco de Assis, falecido quando Boaventura tinha 9 anos de idade. Ao contrário do que dizem certas lendas, considerava-se improvável que ele e São Francisco tenham se encontrado pessoalmente. Quando recebeu sua cura, exclamou: "Ó Buona Aventura!" E assim seu nome mudou para Boaventura. Contemporâneo de São Tomás de Aquino, Santo Alberto Grande, Boaventura foi para a Universidade de Paris com 14 anos. Lá estudou teologia com o grande professor franciscano Alexandre Ales, que provavelmente o influenciou a entrar na Ordem dos Franciscanos aos 20 anos. No ano de 1248, formou-se bacharel em teologia e bacharel em escrituras. 2 anos mais tarde, tornou-se mestre em teologia, foi indicado catedrático dos frades menores. Ensinou teologia e escrituras e pregou em Paris de 1248 a 1255. Seus ensinamentos eram cercados de oposição por alguns professores seculares, enciumados do sucesso do novo frade e ainda mais incomodados pela vida austera que ele levava. Aparentemente, seu desprezo pelos franciscanos levou a universidade a demorar em emitir o diploma de doutorado em teologia Boaventura. Isso, porém, não o abalou, tamanho era sua fé e mente elevada. Com Tomás de Aquino, defendeu os frades contra seus oponentes. Em 1257, quando tinha apenas 36 anos, Boaventura foi eleito ministro-geral dos franciscanos. Nesta posição, defrontou-se com uma tarefa difícil. Ele pensava que São Francisco de Assis havia estabelecido um ideal incomparável à ordem. No entanto, sua organização era fraca e, desde a morte de Francisco, um grande número de diferentes subgrupos havia surgido. Em seu quartel-general em Narbonne, em 1260, São Boaventura desenvolveu um conjunto de regras que se tornou a Constituição da Ordem. Por isso é chamado de o segundo fundador dos franciscanos. A severa interpretação da espiritualidade de São Francisco de Assis valorizava a pobreza acima de tudo, inclusive do aprendizado. Boaventura, porém, achava que os monges deveriam ensinar e estudar nas universidades a fim de terem condições de pregar e serem guias espirituais para compensar os clérigos pouco educados que havia na época. Em 1273 foi nomeado cardeal de Albano pelo Papa Gregório X, participou ativamente das preparações para o Segundo Concílio de Lyon, que aconteceu em 1274. O Papa Gregório o chamou para escrever a agenda do 14º Concílio Geral e discutir a reunião de Roma com as igrejas do leste. São Tomás de Aquino morreu a caminho do concílio, e São Boaventura foi figura importante e conseguiu o sucesso do concílio, período em que também escreveu o último capítulo das regras da ordem. São Boaventura veio a falecer enquanto o concílio de Lyon ainda estava em sessão e foi enterrado na igreja franciscana naquela cidade em uma grande cerimônia.
A reputação de São Boaventura é baseada na sua bondade pessoal, seu notável conhecimento e brilhante raciocínio como teólogo. Alguns julgam que ele estaria iluminado pelo Espírito Santo. Com ele, pareceu que até Adão não havia pecado, escreveu Alexandre de Ales. Após sua morte, foi escrito na ata da oficial do concílio. Nesta manhã morreu o irmão Boaventura, de famosa memória, homem de notável santidade e bondade, homem piedoso, afável, misericordioso, repleto de virtudes, de amor a Deus e ao homem. Deus deu a ele a graça de ser respeitado, amado por todas as pessoas que com ele conviveram. Originalmente escrito em latim, o seu Saltério à Virgem Maria foi composto durante o século XIII, em uma época que viu o crescimento da devoção a Nossa Senhora Mãe de Deus, que é o livrinho, né? Então aqui tem um outro detalhe da vida de São Boaventura que eu não sabia, até porque eu não... Assim, a gente gosta de São Francisco de Assis, a gente curte, conhece um pouco da história, né? Mas eu não sabia que São Boaventura, além de doutor, foi o segundo fundador da Ordem Franciscana. Oh, ou seja, até é compreensível, né, gente? Se você acompanha a biografia de São Francisco de Assis, olha como Deus é providente, né? São Francisco de Assis era leigo. Ele montou a sua ordem e até em algumas biografias, até documentários, falam que ele começou a ver irmãos franciscanos lá usando sandália. E ele falava que tinha que ser pobreza de colocar o pé no chão. Não tem lá a sandália de franciscano, né? Eles usam, mas para proteger um pouco o pé, né? E ele ficava, o São Francisco ficava indignado, assim. Só que ele era leigo, apesar de ser nobre, devia saber escrever, ele era mais místico, mais poético, né? Ele era inflamado pelo Espírito Santo de outra maneira. Então ele tinha outras preocupações. Ele nunca pensou que tivesse que colocar uma regra geral por escrito, né? Então, que bom que nasceu São Boaventura, após, né, depois de tudo isso. Um grande doutor da igreja, um grande escritor. Não conheço muito dos escritos dele, me senti impelida a conhecer alguma coisa, né? Mas por hoje temos o Saltério à Virgem Maria, né? Então eu não vou ler hoje, mas amanhã eu farei as leituras. Eu vou adotar esse livro até o final do mês. Mas para você entender, né, que os santos muitas vezes vêm, Deus providencia grandes instrumentos, né, na forma de pessoas e boas almas, que depois se tornam santos, para suprir uma necessidade, nem que seja de uma congregação, do momento histórico daquela comunidade, não é? Eu penso assim. Não sei o que você pensa a respeito dos santos. Por isso que eu sou marqueteira de santo, tá, gente? Eu faço minha propaganda dos santos, porque nós temos que acompanhar. Não é só a busca da santidade para eu chegar no céu e ser egoísta. A santidade tem esse caminho também de ser um testemunho, de ser o exemplo, de fazer, sem palavras, o encaminhamento de outras almas. Não vai ter validade eu seguir um caminho de santidade se, de alguma forma, a graça de Deus não impactar quem está ao meu redor. E muitas vezes, se ao meu redor, não é minha família. Às vezes são pessoas que eu nem conheço. Às vezes são pessoas que nem sei que eu estou influenciando. Não é o próprio São Francisco que fala? Ele foi para pregar lá numa praça, só que todo mundo olhou estupefato para eles. Não sei se estava em dupla, ou em trio, ou em quatro. Era São Francisco e alguns companheiros. Eles chegaram lá na cidade, todo mundo olhou e, ai, vamos embora. Mas Francisco, irmão Francisco, nem falamos. Não, nosso testemunho foi nosso estilo de vida, né? Não precisa ter palavras. São as condutas, certo? Às vezes uma pequena coisa. Então, com relação a isso, eu vou ter que dar um pitaco também, com relação àqueles namorados, né? Aquele casal de namorados jovens que foi chacinado em Cambé, na Escola Estadual Helena Collodi, né? Que foram as únicas vítimas daquele local. Então, eles, só recordando, eu falei em áudios anteriores, essa semana, os pais e avós, né? Então, os avós do menino e os pais da menina Caroline
Eles foram no PHN, deram testemunho e tem um canal de streaming católico, Lumine TV. Eu acompanho eles no Instagram. Eles vão lançar um documentário, eles fizeram um documentário com os familiares dos jovens. Eu tenho por mim que daqui a alguns anos vai ser entrado o processo de beatificação desses jovens. Provavelmente o padre local, alguém da Arquidiocese de Curitiba, porque de Curitiba, a Arquidiocese de Londrina, que é a arquidiocese que atua lá em Cambé, também está interessada. Então, eu acredito nisso, sabe? E aí eu quero encaixar nessa questão que eu falei de como Deus é bom de enviar, de pessoas aceitarem um projeto divino vindo do próprio Senhor Jesus Cristo para fechar lacunas ou preencher uma situação que parece caótica, né? Porque o que mais temos visto aqui é uma situação que infelizmente é comum nos Estados Unidos, mas que tem se espalhado no mundo inteiro, chacina em escola. Então eu penso que a vida desses jovens, ele não, além de ter sido o estopim para uma grande investigação, a polícia não tem falado muito, mas eu acho que abriu-se, sabe, a partir da morte desses jovens, abriu-se uma investigação mais profunda para saber da onde que está vindo esse povo doido, com umas ideias malucas de sair metendo bala em criança e adolescente, né? E foi descoberto. Eu pesquei umas informações assim, né? Então a morte desses jovens não é só no âmbito material, mas no plano policial, por exemplo, mas também nos informa que tudo é efêmero, tudo pode acabar amanhã, né? Certo? Então, vamos ficar atentos, né? E que o nosso caminho, se você busca a santidade, eu tento buscar a minha parte, né? Não tá fácil, mas temos que estar firme. Mas se você busca, leve a sério. Eu não falei ontem e tô falando de novo, que tipo de terra estamos sendo preparados? Para uma horta? Para pelo menos dar um alface, né? Para a palavra de Deus crescer em nós. Tem gente que fala que não precisa dar frutos. Não, a gente precisa, não precisa dar frutos agora, mas a gente precisa se preparar para que, qual que é o fruto que às vezes Deus quer? O nosso testemunho. Influenciar alguém, não aqui no YouTube ou no Instagram. Às vezes eu acho que eu influencio muito pouco nas redes sociais. Mas às vezes eu fico me perguntando como é que eu impacto com a minha presença, com o meu estilo de vida ou com alguma coisa. Se a pessoa fala mal ou não fala mal de mim, problema da pessoa, porque isso revela o que a pessoa é. Eu tive que colocar isso na minha cabeça toda vez, né? Às vezes levo umas patadas, porque o povo de Curitiba é mal educado, eu também sou. Né? Tem dia que a gente é assim mesmo. Então, aí o que eu penso? Não, se a pessoa é assim, eu não sou uma pessoa boa, sou uma pessoa miserável e má. E as pessoas mostram sua maldade, né? Então, uma pessoa fala mal de mim, eu falo, desculpa falar, a pessoa só está se revelando quem ela é, de fato. Né? Porque todo mundo tem uma podridão tão grande, eu falo de mim também, que às vezes salta para fora, né? E aí, como diz, se a pessoa tá achando que tá tudo bem, paciência, né? Eu rezo pela conversão dos pecadores, apresento as pessoas e tal, falo, Senhor Jesus, o Senhor faça o que o Senhor quiser, tá aqui, tá apresentado essa pessoa que eu odeio. Às vezes eu falo na real mesmo, eu não gosto da pessoa, quando eu tô às tampas, né? Melhor ser sincera, falar assim, eu não gosto da pessoa, tá aqui, ó. Está apresentado pro Senhor Jesus, tá? Pronto. Aí passa a raiva, aí eu já não me preocupo com a pessoa. Se a pessoa tem o que falar, fale, pronto, acabou, né? Mas sempre tem que ser sempre essa meditação. A gente pode não chegar a ser São Boaventura, mas que tipo de caminho, não estou falando que tipo de santos, mas que tipo de caminho de santidade ele tem impactado? Porque veja, esses jovens, a Caroline e o Luan que morreram, mas estão na glória, para mim, estão na glória de Deus e impactam. Ainda estão impactando. A vida que eles levavam aqui ainda está impactando as pessoas. E tem que impactar mesmo. Né? Namoro santo. Nossa, depois eu fui ouvir lá no PHN, lá na pregação do Peter de Paulo, que chamou eles. Nossa, são pequenos detalhes tão interessantes. Não, são santos mesmo. A menina, principalmente, a Caroline. Essa sim, nossa, fazia tudo. Ficava até incomodando o pai. Pai, me leva lá que eu tenho que levar comida para os meus pobres.
Tava fazendo uma caminhada, como é que é? Talvez se estivessem vivos, e diz que iam casar daqui a 2 anos e tudo, talvez levasse uma vida terciária. Ou seja, o que que é uma vida terciária? Porque tem freiras, freis, padres, seriam leigos consagrados a uma congregação, que é da ordem terciária. Então, franciscanos têm terciária, carmelitas têm ordem terciária, tem padre que nem sabe que existe ordem terciária, gente, que eu já vi. E é padre da internet, assim, tipo, respeitado. Perguntaram o que que é ordem terciária. Eu falei, eu não sei. Por quê? Porque a congregação dele não permite, né? Senão ele saberia. Mas tem muitas congregações e carismas que têm a ordem terciária. Não é comunidade que nem Canção Nova, é comunidade terciária. São leigos consagrados uma ordem franciscana, uma ordem carmelitana, seguem aquela vida, eles se reúnem, fazem grupos e tal, e são consagrados, mas são casados, têm filhos, família, etc. Então, tudo me leva a crer que eles seriam um casal de ordem terciária. Então, só que não deu, né? Foi uma fatalidade, mas Deus está usando essa fatalidade para algo maior. Então, fiquem atentos aí a respeito das notícias desse casal de jovens falecidos em Cambé, que vai reverberar, como diz, vai reverberar bastante, né? E não deixe morrer, gente, porque logo vai ser um casal santo aí na parada. Que bom, né? A primeira leitura de hoje é livro dos Cânticos dos Cânticos. Eis o que diz a noiva. Em meu leito durante a noite busquei o amor de minha vida. Procurei e não encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Viste porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 62 ou 63, com o refrão: A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios os louvam. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Evangelho de hoje, João 20, versículos de 1 a 2 e de 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo, foi procurar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás, viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o Evangelho do dia 16 de julho, 15º domingo do tempo comum. Mateus 13, versículos de 1 ao 23, onde Jesus,
associa o reino dos céus com a parábola do semeador. Desejo a todos um ótimo sábado, fiquem em paz na paz.